Queridos, com muita alegria recebam a paz do Senhor. Amém. Podeis assentar, muito obrigado. Já rogo aos irmãos, por favor, que abram as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Leremos a partir do versículo de número 5. Glória a Deus, aleluia! Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero fazer menção dos meus agradecimentos. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor setorial, pastor Dorival Mendes, assim como também a sua esposa. Quero louvar a Deus também pela vida do copastor, o pastor Maurinho, da qual eu muito admiro. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso líder, o pastor Kleber, do qual eu também muito admiro. Esses dias eu estava conversando com o líder da minha congregação, o Átila, o líder dos jovens, e ele estava falando, de líderes que ele admira, e ele citou o Josué, daqui da sede. E eu também não pude citar o Kleber, não pude deixar de citar o Kleber, que eu admiro demais. Louvar a Deus pela vida da minha mamãe e da minha família, que me acompanhou e pôde me acompanhar. Como os irmãos puderam notar, eu congrego na igreja do Jardim Universal, cujo pastor é o meu pai. Então é muito complicado, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar, dele me acompanhar. Então eu me sinto muito privilegiado e lisonjeado dele. No Dia dos Pais, aliás, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais que aqui estão. E eu me sinto muito lisonjeado de poder tê-lo aqui, assim como a minha mamãe e a minha irmã. Louvar a Deus também pela vida da minha segunda família da qual também gosto e tenho muito amor. A vida do irmão Nelsinho, da irmã Cristina, da minha noiva, futura esposa Michele, e do meu cunhado, o Nilcinho, que o nome é parecido. Deus abençoe, muito contente, muito satisfeito, muito feliz de poder estar aqui essa manhã e adorar a Deus juntamente com vocês. Amém, irmãos? Capítulo 2, e nós leremos a partir do versículo 5, a epístola de que Paulo escreveu à igreja em Filipos. Diz assim o texto, meus irmãos. Todos encontraram? Amém? Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Queridos irmãos, a epístola de Paulo aos Filipenses é comumente conhecida como a epístola da alegria. Isso se dá pelas constantes menções paulinas internas na epístola, a palavra alegria, ao regozijo, ao contentamento e como atingir a alegria no Senhor. Isso é muito interessante, pois a epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, ela tem um propósito central. Tem outros propósitos específicos, mas tem um propósito central, que é agradecer à igreja de Filipos pela oferta que eles deram a Paulo, enquanto ele estava preso. E essa é uma das epístolas que Paulo escreve enquanto está cativo. Há uma certa briga teológica para dizer aonde Paulo estava preso quando escreveu essa epístola. No entanto, a mais aceita é que ele escreveu em Roma. Portanto, Paulo está preso em Roma, recebeu a oferta da igreja de Filipos, e como ele ficou muito satisfeito, muito contente, muito alegre pelo cuidado da igreja com ele, ele decidiu escrever essa epístola de gratidão, para agradecer aos filipenses pelo amor que eles tiveram com ele. Isso aqui é muito interessante, pois aqui na epístola aos Filipenses, abordando o tema Somos ferramentas nas mãos de Deus, podemos encontrar algumas características que caracterizam uma ferramenta efetiva nas mãos de Deus, uma ferramenta que
precisa ter esses atributos que são necessários para ser usados nas mãos de Deus. E é interessante, pois como eu disse, Paulo ele escreve essa epístola com o intuito de agradecer à igreja, aos filipenses, os filipenses, pela oferta que eles deram enquanto ele estava cativo, provavelmente em Roma. Isso é interessante, pois Paulo, quando escreve essa epístola, ele também tem um intuito, ele também tem um objetivo. Ele aproveita um ensejo em que está escrevendo para a igreja, e ele decide também abordar alguns aspectos doutrinários, pois, segundo Champlin, Paulo toma ciência de um grupo na igreja de Filipos, que eram aqueles que eram chamados de perfeccionistas, ou seja, que se achavam completamente bons, totalmente bons, porque segundo esse grupo da igreja de Filipos, todas as suas intenções no seu coração eram boas, e tudo aquilo que eles colocavam em prática, ou seja, as suas atitudes, também eram boas. Então, já que tudo que eles pensam é bom, e tudo que eles praticam é bom, esse grupo da igreja de Filipos, segundo Champlin, ele vai dizer que esse grupo, ele ficou extasiado, ele ficou admirado com a sua própria conduta, e decidiu, e optou por decidir, que eles acharam necessário, e decidiram de que esse grupo, eles se achavam predominantes, e é exatamente porque Paulo escreve essa epístola, para atacar o orgulho dos filipenses, para atacar o orgulho de certo grupo da igreja de Filipos, e é o primeiro ataque a esse grupo, o primeiro ataque do orgulho, que o Paulo faz ao orgulho dos filipenses, está no capítulo 1, versículo de número 6, aonde ele diz: olha, portanto, meus irmãos, saibam de uma coisa, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ora, o que Paulo está falando aqui? Como eu informei para os irmãos, esse grupo da igreja de Filipos achavam-se completos, que já tinham atingido o apogeu da espiritualidade, que já estavam completamente na sua totalidade espiritual, que já não tinham mais nada que melhorar, pois já tinham atingido o apogeu da espiritualidade. Paulo, para atacar esse grupo, ele já começa a epístola dizendo: olha, a primeira coisa que vocês precisam saber, é que vocês são uma obra inacabada, Deus não terminou de tratar com vocês, vocês são uma obra inacabada. E aqui eu enxergo a primeira característica, que nós podemos tomar para nós, como ferramentas nas mãos de Deus. Uma ferramenta nas mãos de Deus, precisa entender que é uma obra inacabada, Deus ainda não acabou. Só que para entendermos esta expressão, e para entendermos como ela pode ser aplicada à nossa vida, é necessário distinguir as obras que Deus fez na nossa vida. A palavra obra aqui em grego, a palavra grega aqui para obra é ergon. Ergon tem várias utilizações no Novo Testamento, e ela é muito usada, muito ampla. No entanto, eu quero destacar apenas duas expressões que Paulo e também os evangelistas utilizam para a palavra ergon, para a palavra obra. A primeira obra é no quesito salvífico, a primeira obra é a de salvação, que já está completa, que para entendermos essa obra que ainda está incompleta, que ainda não está terminada, é necessário entendermos a obra que já está completa, que já foi concretizada, que já foi concluída, que já foi terminada. E é interessante, pois toda obra visa resolver um problema, visa resolver alguma coisa. Então, se Deus ele decidiu salvar o homem, quer dizer que o homem entrou por diversos problemas. E para entendermos os problemas que o homem entrou, para que Deus tivesse que fazer e efetuar a sua obra de salvação, é necessário regressarmos à epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 15, onde ele vai descrever o processo do pecado na vida do homem. Qual que é o processo do pecado na vida do homem? Tiago vai dizer: havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Observe então, há 3 etapas para o pecado acontecer. A primeira etapa é a concupiscência. A concupiscência é a intenção, a concupiscência é o desejo, a concupiscência é a vontade de pecar. Ora, o pecado é o ato, o pecado é quando você coloca em prática o desejo maligno, o pecado é a ação pecaminosa, e por último gera a morte.
A morte é a punição, a morte é a sentença, a morte é a punição para o pecado. Então essa lei é inevitável, essa lei é perfeita, é uma lei que é justa, então portanto não pode ter vírgula, nem acento e nem tirar nada. É uma lei determinante, é uma lei que não pode ser interrompida, é uma lei completa. Então vamos analisar aqui. Primeiro gera-se o desejo, depois do desejo tem a ação, e depois da ação tem a punição para a ação. Então esse é o processo do pecado no homem: o pecado enquanto desejo, o pecado enquanto prática e o pecado enquanto morte. Logo, esse é o processo do pecado na vida do homem. Então quando o homem pecou, e nós vamos observar que Deus lá no Éden, ele deu uma ordem ao homem, capítulo 2 do Gênesis, versículo 15, se não me falha a memória. Deus dá uma ordem ao homem e diz: olha, de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do bem e do mal, dela não comerás. O que é que Deus está dizendo? No dia em que o teu desejo de tocar na árvore sobressair, extrapolar, exacerbar o desejo, e for para a ação, você pegar do fruto e comer, vai ter que ter morte. Alguém vai precisar morrer, alguém precisa morrer para pagar a sentença, porque a lei precisa ser cumprida. Nós conhecemos a história, sabemos que o homem, ele não morreu fisicamente, organicamente no Éden. A morte do homem foi espiritual, só que a lei dizia: precisa haver morte, precisa ter morte, porque o desejo foi gerado, teve o ato, então precisa ter a morte, alguém precisa morrer. E como conhecemos a história, Deus poupou o homem, só que ficou uma pendência: alguém precisava cumprir a lei, alguém precisava morrer. E Deus então institui o sacrifício de cordeiros, para que assim o homem seja poupado, o sacrifício de animais, para que o homem seja poupado da sua sentença, da sua punição. No entanto, meus irmãos, quem desejou foi o homem, quem pecou foi o homem. Logo, quem deveria pagar era só um homem poderia quitar a dívida. Cordeiro não poderia quitar a dívida. O que é que você está pregando, pregador? Eu estou dizendo que o cordeiro era insuficiente para quitar a nossa dívida, ele só era suficiente para prorrogá-la. O cordeiro prorrogava a dívida, mas não a quitava. O cordeiro prorrogava, adiava a dívida, mas não a quitava. E isso aqui é muito importante, pois aí é que vislumbra textos como em Jeremias capítulo 19, versículo 5, onde o texto vai dizer que no meio do cativeiro babilônico, antes do cativeiro babilônico, na eminência do povo judeu de ser escravo, de ser escravizado pelos babilônicos, eles começam a adorar outros deuses. No capítulo 19, versículo 5 de Jeremias, o texto vai dizer que eles começam então a levantar sacrifícios a Baal, e começam a sacrificar as próprias crianças em sacrifício a Baal. O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que os homens começaram a sacrificar crianças, que muitos vão dizer que eram recém-nascidas. Benjamin Scott, no seu livro As Catacumbas de Roma, ele elenca duas razões para essa idolatria do povo judeu. A primeira razão é muito simples, é a idolatria, o paganismo. E a segunda razão é a que eu quero me atentar, é porque o homem já estava começando a entender que o cordeiro estava sendo insuficiente para quitar a sua dívida. Sempre continuava uma pendência, sempre continuava algo faltando, sempre continuava uma dívida. Ora, portanto, se a lei exige morte, se quem está cumprindo ela está sendo insuficiente para quitar a dívida, logo gera-se uma dívida, logo gera-se um valor que não pode ser pago. Ano após ano a dívida do homem ia aumentando, o que gerou um terceiro problema. O primeiro problema é o problema da lei, alguém precisava morrer. O segundo problema, o problema da dívida, quem está morrendo não está sendo o suficiente para pagar. O terceiro problema, que gera-se com o problema da dívida, o problema da separação. Isaías capítulo 59, versículo 2, vai dizer, olha, capítulo 59, versículo 1, o ouvido do Senhor não está agravado, e nem a sua mão encolhida, só que os vossos pecados fazem divisão, colocam uma parede entre Deus e os homens. Deus, para tipificar isso, ordenou na construção do tabernáculo, olha, costurem um véu, para simbolizar a separação que há entre nós. Então é como se fosse assim, entre nós
nós e Deus existia um véu que simbolizava a separação, ocasionando o terceiro problema. Nós estávamos separados de Deus, divorciados de Deus, separados da nossa única esperança. Só que Deus decidiu na sua presciência salvar o homem, e começa desde o Éden a salvação, o processo de salvação, que se caracteriza em João capítulo de número 1, quando João começa a dizer: olha, o verbo se fez carne. Ora, primeiro problema, alguém precisava morrer. Segundo problema, o problema da dívida, precisava ser um homem, não podia ser mais animal. Terceiro problema, alguém tinha que rasgar esse véu. Aí João vai lá e escreve: o verbo se fez carne. Era como se ele estivesse dizendo: já que só um homem pode resolver, Deus se torna homem para solucionar esses problemas. E eu acho isso interessante, pois quando Deus se tornou homem em Jesus Cristo, Jesus Cristo veio à terra, passeou entre nós, só que o seu intuito era único e exclusivamente o da sua morte. Jesus não veio para cá para passear, Jesus não veio para cá para fazer milagre, para fazer coisa. O único propósito principal de Jesus era da sua morte, era morrer. Então Jesus, quando ele morre, ele vai para a cruz do Calvário, e isso é interessante. Qual que era o primeiro problema? Problema da lei. A lei dizia: já que o homem desejou, já que o homem pecou, logo é só um homem que pode morrer. Deus se tornou homem. Aí Isaías escreve no capítulo 53, versículo 4, que quando aquele homem chamado Jesus estava na cruz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. E eu acho essa expressão muito interessante. Isaías não está dizendo verdadeiramente ele pegou, verdadeiramente ele pediu, verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa sentença, ele levou sobre ele. Aí Paulo inaugura o capítulo 8 de Romanos dizendo: já que ele tomou a nossa sentença, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só que é interessante, pois como eu disse, não só foi a sentença, gerou-se uma dívida, portanto era insuficiente cumprir a sentença se não pagasse a dívida. Aí João vai escrever, capítulo 19, versículo 30, que quando ele estava na cruz, ele deu um grito chamado em grego: tetelestai, está pago, está consumado. Era como se João estivesse dizendo: a dívida que foi ocasionada por causa da queda do homem, nesse homem na cruz foi paga, nenhuma condenação há, o véu foi rasgado. Você pode adorar a Deus essa noite, essa manhã. Isso aqui é interessante. Primeiro problema, problema da lei. Segundo problema, problema da dívida. Terceiro problema, problema da separação. Isso aqui é interessante. Não bastava cumprir a sentença, era necessário pagar a dívida. Jesus pagou, comprou-nos do pecado. Só que ainda tinha um terceiro problema, que era o mais grave, o problema da separação, que era tipificado por um véu. Só que aí Lucas vai lá e escreve que perto da hora dele morrer, o texto diz que no último suspiro, o véu se rasgou ao meio. Espera aí que você vai dar um glória bem alto agora, irmão. E é interessante, porque era insuficiente rasgar o véu. Como assim? Era insuficiente rasgar o véu que separava, era necessário colocar alguém que nos unisse. Aí Paulo escreve a Timóteo dizendo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Eu estou dizendo que em Cristo a sua dívida é paga, em Cristo a sua sentença é cumprida, em Cristo o véu é rasgado, em Cristo não há mais separação. Aí Paulo escreve, capítulo 8 de Romanos: agora que o véu foi rasgado, que a dívida foi paga, que não há mais nada que separe, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o
presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso mediador, o nosso Salvador. Então a primeira coisa que Deus faz é salvar o homem. Essa obra da salvação está completa. Essa obra está terminada. Essa obra está encerrada. Ninguém pode tirar uma vírgula e nem acrescentar, senão é heresia. Essa é a obra da salvação. Nisso se resume o Evangelho. Deus se tornou homem para morrer pelos pecadores, e nisso rasgou o véu que nos separava e colocou o seu Filho para nos unir. É nisso. Glória a Deus. Só que tem um negócio aqui. Paulo está falando de uma obra inacabada, não está falando de uma obra que foi encerrada. Que obra é essa? Quem estudou soteriologia na teologia vai saber. A soteriologia tem alguns aspectos da salvação. O primeiro aspecto, conversão, é quando o homem chega para Deus e diz: Senhor, eu sou pecador, aqui estão os meus pecados e eu estou arrependido. Aí vem a justificação. Deus, quando o homem admite seus pecados, apaga a sua culpa, extingue o seu pecado e diz: agora você é justo, você se tornou justo, é a justificação. Terceiro processo, a regeneração, é quando o homem morre para o mundo e começa a nascer de novo para Cristo. Quarto processo, que é aqui que Paulo está se referindo, o da santificação. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. E esse processo é muito importante. Às vezes queremos vilipendiar, às vezes queremos o afastar, às vezes queremos o ignorar, achando que uma vez salvo, sempre salvo. Não, é necessário entendermos, o processo da santificação é importante, e nesse processo que é duro, que é complicado, é necessário negar-se a si mesmo e deixar Cristo nos apertar. Nesse processo que é complicado, que é duro, que é difícil, que é amargo, que tem que se renunciar a cada dia, que tem que batalhar para não pecar, batalhar para não errar, batalhar para não acabar com a comunhão com Deus, batalhar. É nesse processo que surgem algumas dúvidas, tais como, por exemplo, se Deus é um Deus de amor, por que Ele aperta tanto o homem? Porque aparentemente parece que Deus está nos sufocando. Porque parece que o homem está continuamente sufocado por Deus. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque nesse processo não tem jeito, irmão. Vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que abrir mão de muita amizade, vai ter que abrir mão de muito lugar, vai ter que parar de falar o que falava, de se vestir como vestia. Esse processo é doloroso, mas é necessário. E é nesse processo que surgem essas dúvidas. Por que Deus aperta tanto o homem? Quem entendeu o processo da santificação, irmão? Jeremias capítulo 18. O texto diz que Jeremias desce para a casa de um oleiro, e o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Só que é interessante, pois o processo na olaria era muito instigante. O processo da olaria funcionava da seguinte maneira: havia duas rodas, uma roda em cima e uma roda de baixo. A roda de baixo funcionava como um pedal, tinha um pedal ali, e quanto mais o oleiro apertava embaixo, mais a roda de cima girava e dava forma para o vaso. Isso aqui é interessante. Quanto mais o oleiro apertava o pedal embaixo, mais o vaso tomava forma em cima. Não, você ainda não entendeu? Eu vou explicar para você entender. Às vezes você se pergunta por que tanto aperto, por que tanta renúncia, por que aparente tanto sufoco, e Deus está falando aqui essa manhã, é o oleiro apertando embaixo para você tomar forma de quem é de cima. É o oleiro apertando aqui embaixo para você tomar forma de quem é de cima. E a minha Bíblia diz que lá em cima não entra pecado, lá em cima não entra prostituição, lá em cima não
não entra malícia, lá em cima não entra arrogante, lá em cima não entra pecado. É nesse processo que Deus vai te apertar, é nesse processo que Deus vai te exigir de você, mas a santidade é necessária. Deus não abre mão da santidade. É necessário ser santo hoje, é necessário ser santo amanhã, é necessário ser santo depois. A santidade é necessária. Santidade não é uma coisa que Deus guarda no bolso dizendo eu não preciso disso. Santidade é necessária. O autor aos Hebreus diz que sem santificação, sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Quer ser uma ferramenta nas mãos de Deus? Começa a falar para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu sou miserável, eu sou inútil, eu sou imprestável, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas me santifica segundo a Tua palavra, me faz ser santo segundo a Tua palavra, me enche de verdade, me enche de amor. Só que isso aqui é interessante. Então esse é o processo da santificação. É Deus apertando o homem embaixo, para ele tomar forma de quem é de cima. Glória a Deus. Então a primeira coisa que uma ferramenta precisa aprender é que ele é uma obra incompleta, interminada. Então aqui não tem ninguém perfeito, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, aqui é todo mundo igual, aqui é todo mundo servo. Nós precisamos entender isso aqui. A segunda característica que uma ferramenta precisa saber, segundo a carta aos Filipenses, é que é para ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E eu explico agora para você. Primeira característica: nós somos uma obra incompleta, interminada. Deus ainda está trabalhando em nós. Segunda característica: nós precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Como eu escrevi para os irmãos, como eu informei para os irmãos, Paulo escreve aos Filipenses dizendo o seguinte: olha, não tem para que ter essa arrogância, essa prepotência, achar que já está completo, achar que já está completamente terminado, achar que está todo, na sua totalidade espiritual. Não, vocês são uma obra inacabada. Só que capítulo 4 de Filipenses, Paulo repreende duas mulheres, Evódia e Sintique, e diz: olha, parem de briga, parem de confusão. Capítulo 3, Paulo repreende mestres judaizantes, chamando-os de cães. Então, aparentemente, o que beirava na igreja de Filipenses, em um certo grupo, em um grupo eletivo, onde a arrogância predominava, era um sentimento de inveja, era um sentimento de competição, era um sentimento de arrogância, era um sentimento de prepotência, era um sentimento de orgulho. Aí Paulo escreve aos Filipenses dizendo: olha, eu rogo que vocês tenham um mesmo sentimento. Aí eu imagino a igreja de Filipos lendo, perguntando: oxe, peraí, mas aqui tem sentimento de orgulho, de arrogância, prepotência, desses todos, qual a gente deve ter? Aí Paulo escreve aos Filipenses: olha, de sorte que haja em vós um sentimento que vocês ainda não têm. E qual que é? É o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou-se, no original grego, tomando a forma de servo. Isso aqui é muito interessante. Tomando a forma de servo. Glória a Deus. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas vai dizer quando Cristo toma a forma de servo. Primeiro na cruz. Segundo, um episódio interessante. 22 de Lucas. Os discípulos no cenáculo começam a disputar, e o texto diz que no cenáculo, depois de tomarem a ceia, eles começam a disputar: quem é o maior aqui, Jesus? Quem é o melhor aqui, Jesus? Aí o texto diz que Jesus falou: olha, aqui no meu reino não é assim não, não é disputando para quem é o maior. Aqui o menor é maior e o maior é menor. Aqui é diferente, o último é primeiro e o primeiro é o último. A minha lógica é diferente de vocês. Só que isso aqui é interessante, pois os discípulos estavam disputando: quem é o maior? Quem é o melhor? Aí Jesus vai lá e fala: olha, não é assim não. E João capítulo 13 vai dizer algo que Jesus também fez no cenáculo. Enquanto os discípulos estavam preocupando em disputar quem é o maior, quem é o melhor, quem é que faz, quem é que manda, Jesus, tomando uma toalha, cingiu-se
pegou uma bacia de água, encheu-a de água, pegou uma bacia, encheu-a de água, ajoelhou-se e começou a lavar os pés dos discípulos. Irmão, você percebeu? Enquanto os discípulos estavam preocupados em disputar, Jesus estava mostrando o que um crente de verdade, o que uma ferramenta de verdade faz. Ele se preocupa em servir. Sabe qual é o problema de muita ferramenta hoje na igreja? É que está preocupado com briguinha teológica, é que está preocupado em brigar com o irmão, e disputar com o irmão, aí diz, eu prego mais, eu canto mais, eu faço mais, e Deus está falando, tenham o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Aqui é todo mundo servo, não precisa disputar com ninguém. Aqui um prega, outro canta, outro louva, outro serve. Aqui é todo mundo igual, é todo mundo servo. O único grande é Ele, o único Senhor é Ele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Terceira característica, que não importa os meus títulos, o maior sempre será o de servo. Isso aqui é interessante. Paulo, na epístola aos Filipenses, ele sempre deixa uma coisa clara, olha, não só na epístola aos Filipenses, mas em toda a epístola que ele escreve, ele diz, olha, sede meus imitadores. Capítulo 3, versículo 17, ele também diz na epístola aos Filipenses, sede meus imitadores. Paulo sempre se coloca como exemplo. Então, se Paulo sempre se coloca como exemplo, presume-se que ele também deva ser servo, correto? Correto. Isso é interessante, pois Paulo, quando escreve o prefácio de Romanos, capítulo 1, versículo 1, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. Parece ser uma expressão normal, só que isso aqui é interessante. Paulo, segundo os historiadores, quando vai escrever a epístola aos Romanos, nunca tinha visto a igreja de Roma, nunca tinha visto o rosto de um romano, nunca tinha ido a Roma para ver a igreja já formada. Então ele nunca tinha falado com eles. E se você nunca falou com uma pessoa, qual é a primeira coisa que você faz? Você se apresenta. Isso aqui é interessante, pois vamos analisar a figura do apóstolo Paulo. Paulo, ele era profundo conhecedor da cultura judaica, da cultura grega e da cultura romana. Paulo falava, os historiadores e teólogos concordam que Paulo falava pelo menos 3 idiomas. Ele falava o aramaico, ele falava o grego e ele falava o hebraico. Paulo, ele era um poliglota. Paulo, ele vai dizer na epístola aos Filipenses, eu cresci aos pés do maior rabino da época, Gamaliel. Eu fui fariseu, eu fui zeloso e eu me tornei doutor. Paulo tinha vários títulos com que se esbanjar, só que quando ele vai se apresentar para os romanos, ele diz, olha, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. E é interessante porque a palavra grega ali para servo no original grego é doulos. Doulos tem uma conotação muito mais forte, significa escravo. Sabe o que Paulo está falando? Olha, lá fora eu fui doutor, lá fora eu falei vários idiomas, mas quando eu entro aqui na igreja, o meu papel é de servo. Eu não passo de um servo, de um mísero escravo, eu sou servo de Jesus Cristo. Irmãos, eu estou me formando em filosofia. Quando eu me formar em filosofia, eu serei licenciado pela academia, só que aqui na igreja eu continuarei sendo servo. Se alguém se formar em medicina, ele vai se formar em medicina, só que quando vir para o culto ele vai ser servo. Aqui não tem melhor do que ninguém, aqui não tem ninguém maior do que ninguém, aqui é todo mundo servo, aqui é todo mundo escravo, aqui é todo mundo único, o único Senhor aqui é Ele. Rebarachuri, Mikandai. Deixa eu correr. Só que é interessante, pois Paulo explicita uma coisa. Ele diz, olha, eu sou servo. Só que é interessante a expressão de Paulo. Paulo diz, Paulo servo de... Me ajuda aí, irmãos. Paulo servo de... Glória a Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando passeou aqui na terra, ele também teve uma profissão. Ele era carpinteiro. Sabe o que Paulo está falando? Olha, no mundo, o carpinteiro é inferior ao doutor, só que aqui na igreja é diferente. O carpinteiro é senhor, e pode ser doutor, mas aqui dentro se torna servo. Aqui não tem maior e nem menor, aqui não tem grande nem pequeno, aqui não tem gigante nem minúsculo, aqui não tem grande, pequeno, maior, menor, aqui é todo mundo igual, aqui é todo mundo servo, e o único Senhor é o carpinteiro de Nazaré. Só que é interessante, deixa eu correr. Paulo, ele ainda deixa mais um segredo.
Quarta característica que nós precisamos saber, e eu já me encaminho para o encerramento. Quarta característica que nós precisamos saber, que uma ferramenta de Deus precisa saber, qual que é? É que o nome de Jesus está acima do meu. Isso aqui é muito importante, irmão, porque tem gente que sobe no púlpito e quer ficar disputando com o nome de Jesus, quem aparece mais, ele ou Jesus? E Jesus está falando, meu nome não é para disputar com ninguém, meu nome não é para disputar com homem, o meu nome está acima, é maior, está acima de todo nome. Deixa eu correr. E é interessante, o nome de Jesus está acima de todo nome, porque tem gente que vem aqui querer expor ferramenta humana, irmãos, querer expor conhecimento de grego, conhecimento de hebraico, conhecimento teológico, conhecimento filosófico, aí usa o nome de Jesus para expandir o seu, para promover o seu, e Deus está falando aqui essa noite, o meu nome não é para disputar com o seu, glória seja dada ao nome de Jesus. Só que é interessante, quem disputa com o nome de Deus se assemelha, sabe a quem na Bíblia? A Golias. Golias, quando chega, ele vem com a sua armadura, ele vem com o seu capacete, ele vem com as suas ferramentas, e diz, eu quero ver um israelita que vai me enfrentar, e começa a afrontar o nome de Deus. E tem gente que é assim, vem com as ferramentas humanas e começa a competir com o nome de Deus. E é interessante, Golias ele vem com a sua lança, com a sua espada, com o seu escudo, com o seu capacete, e diz, eu quero ver quem vai me enfrentar. Aí chega um menininho chamado Davi e diz, olha, se eu fosse você eu tinha medo. E por quê? Olha o meu tamanho, olha a minha armadura, olha a minha ferramenta. Aí Davi vai lá e diz, se eu fosse você eu tinha medo, rapaz. E por quê? Porque tu vens a mim com lança, com espada e com escudo, mas eu sei quem me enviou, eu venho a ti em nome do Senhor, foi Ele quem me enviou, foi Ele quem me trouxe, foi Ele quem me enviou, porque tem ferramenta de Deus que fica duvidando do nome a quem Ele chamou, e isso aqui é muito interessante, está com o mesmo problema de Samuel. Qual que é o problema de Samuel? Deus chama Samuel 2 vezes de Samuel, Samuel, Samuel se atende, se prontifica, se levanta, vai até Eli e diz, eis-me aqui. Ele diz, Samuel, não fui eu que te chamei, vai e volta a dormir. Tem muita ferramenta que nem Samuel, acha que quem chamou ele foi homem, acha que quem chamou ele foi homem, aí duvida do chamado, aí quer parar de pregar, aí por causa de fofoca tosqueneja, mas Deus está dizendo, se é pelo meu nome, vai que eu te uso, se é pelo meu nome eu me responsabilizo, se é pelo meu nome, pode vir inferno, gigante, Satanás, demônio, se é pelo meu nome, eu te uso. Tem alguém que veio pelo nome dele, se é pelo nome dele você tem liberdade, se é pelo nome dele não precisa se preocupar com o que vão falar, se é pelo nome dele não adianta fofoqueiro se levantar, caluniador, perseguidor, afrontador, se é pelo nome dele ele usa a ferramenta, se é pelo nome dele ele usa. Tenho 6 minutos, irmãos. A terceira, eu já até perdi as contas, mas a próxima característica, a quinta, obrigado. A quinta característica que uma ferramenta de Deus precisa entender é que seja no pensar em fazer, seja no exercer, o mérito é todo dele. E por quê? Porque o nosso tema diz que é Deus quem opera em vós. Tanto o querer, ou seja, tanto o desejo, eu quero fazer, quanto o efetuar, foi Ele. Foi Ele. Mérito algum para o homem, toda honra, toda glória, toda exaltação, todo culto, homenagem, prestação de graças, tudo vem dele, por ele, para ele, só ele, a glória é dele. Porque tem gente que vem para cá se achando bom, irmão. Deixa eu te dizer um segredo em 5 minutos. Nós não somos bons. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a gente é um pouquinho bom, ou que a gente é nada, a gente é pior do que nada. Ah, como assim, pregador? Eu explico para você.
E essa é a sexta característica que nós precisamos entender, que nós não somos bons. Capítulo 1, versículo 28 de Romanos, quando Paulo vai descrever o pecado dos gentios, que eles estão debaixo do pecado. Gentil é todo aquele que não é judeu, ou seja, eu estou incluso, você está incluso. Paulo começa a dizer, olha, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Aí Paulo começa a descrever o homem sem Deus. O homem sem Deus é iníquo, prostituto, malicioso, avarento, maldoso, ele é invejoso, homicida, contendeiro, enganoso, ele é maligno, ele é murmurador, ele é detrator, aborrecedor de Deus, injuriador, soberbo, presunçoso, inventor de males, ele é desobediente ao pai e à mãe, ele é nécio, ele é infiel nos contratos, ele é sem afeição natural, ele é rancoroso, irreconciliáveis, os quais, sabendo que tudo isso é condenável por Deus, a gente não somente pratica, mas a gente incentiva os outros a fazerem. E Paulo está falando, olha, o homem é assim sem Deus. Ah, mas está muito pesado o pregador. Ele continua no capítulo 3. Capítulo 1 de Romanos, todos os gentios pecaram. Capítulo 2, todos os judeus pecaram. Capítulo 3, todos pecaram. E ele diz o seguinte, olha, Deus fez uma pesquisa na humanidade procurando um homem bom. Alguém que fosse bom, alguém que servisse para ser ferramenta, alguém para que ele pudesse usar. Mas o texto diz, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Sabe o que é inútil, irmão? É que não presta para nada, não serve para nada. Paulo está falando, o homem sem Deus é isso, ele não presta para nada. E o texto diz que quando Paulo diz isso, ele continua, que eles são, o texto diz que da sua garganta é como um sepulcro aberto. Essa expressão me fascina. Sepulcro aberto, sabe o que Paulo está dizendo? Quando o homem abre a boca, vai lá num cemitério, abre um caixão de alguém que já morreu há muito tempo, aquele fedor que vai vir no seu ouvido, no seu nariz, esse fedor é o que Paulo está dizendo. Quando o homem abre a boca para dizer alguma coisa, é assim que Deus sente o cheiro. Tiago, capítulo de número 1, o texto vai dizer, a língua é um membro que é inflamada pelo fogo do inferno. E tem gente que vem para cá se achando bom. Você não é bom, você sem Deus é inútil, é imprestável, não vale nada, é imoral. Só que deixa eu te dizer uma notícia, Ele quer usar de graça com você. E do inútil Ele pode fazer ferramenta, do imprestável Ele vê valor, do necessitado Ele quer usar, e do inútil, eu quero dizer, Ele pode fazer uma ferramenta nas mãos dEle. 2 minutos, se coloque de pé, por favor. A última característica que nós precisamos saber, e eu encerro agora, é que mesmo sendo inúteis, Deus quer nos usar como ferramentas. Deus chega para Gideão e fala, Gideão, capítulo 6, versículo 12, Gideão, Deus é contigo, varão valoroso. Ora, pregador, você acabou de pregar que o homem não vale nada sem Deus, que não pode, que não faz, que é inútil, imprestável, e como é que Deus olha para um homem e diz varão valoroso? A expressão hebraica ali é varão valoroso, irmão. Tem tradução que coloca homem corajoso, só que a expressão hebraica no literal é varão valoroso, é Gibor Ha'il. Isso aqui é interessante. Varão valoroso. Deus chega para Gideão e fala, varão valoroso. Por que é que Deus viu valor em Gideão? É porque no versículo 15 Gideão olha para si e fala, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é pobre, e da minha casa eu sou o menor, e o menor ali na expressão hebraica é o mais insignificante. Sabe por que Deus viu valor em Gideão? É porque quando ele olhou para si, ele diz, eu não tenho nada, eu sou pobre, e sou insignificante, eu não tenho nada. Por quanto o Gideão reconheceu tudo isso, Deus falou, é valioso.
é precioso e eu quero te usar exatamente por isso. E Deus está falando: quanto mais você reconhece sua imperfeição, a sua miséria, a sua inutilidade, mais eu coloco o serviço para você prestar, mais eu te uso, mais eu tomo a tua boca com graça, mais eu te coloco no púlpito com ousadia. Mas você precisa entender que sem mim você não é nada. E a segunda razão, para eu encerrar agora, que Deus viu valor em Gideão, é porque ele não estava sozinho. Antes de Deus falar varão valoroso, Deus chega para ele e fala uma coisa: Deus é, irmãos, ajuda aí, Deus é, glória a Deus. Antes de Deus falar varão valoroso, Deus chega para Gideão e fala: Deus é contigo. Era como se Deus estivesse dizendo: Gideão, você não tem valor nenhum mesmo. Você é pobre, insignificante, imprestável, mas tem uma coisa que está a seu favor: eu estou contigo. E se eu estou com você, o inútil se torna ferramenta. Se eu estou com você, o imprestável se torna pregador. Se eu estou com você, pode ser desafinado, mas Deus faz virar cantor. Deus, Ele usa as suas ferramentas. Eu vim aqui pregar de um Deus que transforma miserável em ferramenta nas mãos dele, e dizer que você sem Deus não é nada, mas com Deus você é ferramenta, é ferramenta. Glória a Deus. Eu já acabei com... Vamos orar, irmãos. Querido Senhor, eis aqui a tua igreja. Senhor, eu preguei que nós não somos nada, não temos com que nos vangloriar, Pai, mas eu também preguei que o Senhor está conosco. Mesmo sendo inúteis, falhos, imprestáveis, o Senhor escolheu morar com a gente, morar em mim. O Senhor escolheu colocar sobre mim serviços para me emprestar. E se estamos aqui, não somos porque somos bons, não é porque somos bons, não é por causa do nosso terno, não é por causa da nossa gravata, não é por causa da nossa beleza, é porque o Senhor é conosco, o Senhor é com a gente. E se o Senhor é conosco, Senhor, a minha inutilidade para ti não é nada. O Senhor me transforma em ferramenta, nos transforma em ferramenta, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja aqui está orando e suplicando. Levanta ferramentas, pregadores, missionários aqui em nome de Jesus, mas que possam entender todos esses mistérios, que sem ti nós nada podemos fazer, em nome de Jesus. Irmão, olha para quem está do seu lado, vê se ainda não aceitou a Jesus, diga que é hoje que ele pode se reconciliar. Há alguém para Jesus essa noite? Eu digo para você, sem Deus você é inútil, é imprestável. Isso é o Evangelho, não sou eu que eu estou dizendo, mas com Deus você presta, você vale. Então vem aqui em nome de Jesus. Veja se tem alguém, se não tem, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém.